ele é psicótico. O psicótico é o esquizofrênico. Mas tem a graus maioria, pra isso. A maioria. Tem cara que é esquizofrênico que não sabe porque tem um grau pequenininho ou não? Porque eu te pergunto por quê? Por exemplo, o negócio do ayahuasca. Eu sou um cara que consagra muito tempo. Tá. E um negócio que eu talvez seja um dos primeiros que levou esse negócio da medicina, assim, cara conhecido que começou a falar sobre isso. Um rapé da medicina, tem coisa que eu não, tem coisa que eu gosto, eu não gosto. Eu não sou um cara que vai lá e fala assim, nossa, essa cultura inteira me abraça. Fala, puta, isso eu gosto. Pô, pego aqui, eu sou uma mistura de um monte de coisa, entendeu? E aí, a gente tem casos, né, bem conhecidos, de pessoas que se perderam nessa história Com certeza. da consagração. E aí eu ouvi mais de uma pessoa dizer esquizofrenia. Tem a ver com esquizofrenia? Tem tudo a ver. Porque assim, não é que a ayahuasca cause esquizofrenia. Aquela pessoa já tem uma genética que passaria ali, né? E a ayahuasca não foi nada além do que o gatilho. Poderia ser que nunca aparecesse aquela esquizofrenia. Então, assim, pessoas que têm história genética... É um nível, então, de esquizofrenia menor? Poderia passar a vida inteira com aquilo. Como tem gente que tem aneurisma e nunca aquilo estoura. Eu tive uma tia, eu perdi uma tia, um aneurisma cerebral, e assim, nenhum dos meus tios e tias, porque minha mãe, né, tem 8 irmãos. Nenhum deles, foi só essa tia que teve isso. Mas aí, o que tem que fazer? Na realidade, se um morreu de aneurisma na família... Todos têm que fazer o exame. Tem que fazer exame para ver se tem ou não. Porque existe a possibilidade. Isso quer dizer que vai provocar morte? Não. Quem tem aneurisma não pode ter pressão alta. Senão, o que é aneurisma? O vaso é assim. O aneurisma, o vaso deixa de ser retinho assim e faz como se fosse uma bolinha de encher aqui. Só que fica um pouco mais frágil aquela região, não tá retinha. Então, se você pega ali uma pressão alta, aquilo bate aqui, pode estourar aquela bolinha. Aquela curvinha que foi criada. Aquela curvinha, como se fosse a bolinha que a gente vai enchendo, e pá. Se a gente acelera muito, não tem uma região da bolinha que às vezes é mais frágil, ela arrebenta. Então, assim, tem que ver. Porque, assim, se alguém morreu de aneurisma, no caso tem que prevenir a família, isso é o certo a fazer. Todo mundo, no caso? Pelo menos os irmãos diretos. Os irmãos diretos. Exatamente. Aí se identificar, por exemplo, o irmão direto da sua mãe, ou a sua mãe identificar, aí os filhos. Tem que fazer também. Exatamente. Por uma lógica, tudo é muito lógico. No caso da ayahuasca, o que acontece? É um gatilho perigoso. Então, assim, se tem uma história genética, ou então, hoje em dia... os testes genéticos estão ficando bem comuns. Ainda são caros? São. Mas conforme a gente está usando, os testes genéticos estão barateando. Porque a questão é sempre assim. Mas isso sai, por exemplo, vamos lá. Então eu vou fazer uma aplicação Se você prática tem genética, agora com você, Ana. vamos lá. Tá pronta? Tá. Os caras querem fazer. Eu levo gente pra passear. Agora eu tava com 50 pessoas em Manaus, eu levo pra África, eu levo pra vários de Pantanal pra ver onça, não sei o quê. Aí tem um grupo de pessoas que todo vai na viagem e fala assim, Richard, onde é legal consagrar? E eu assim, eu gosto da consagração tradicional lá. No Acre? Depois de lá no Acre. Você é no Acre. Pois lá você faz o que você quiser. Eu falei, mas pelo menos bebe da fonte uma vez pra você entender o que é. E depois você faz o que você quiser da tua vida. Porque virou também outra que virou muito, sabe? Agora todo mundo agora traz lá e quer fazer e consagrar. Não, e todo diferente. Mundo, se vai fazer, faz na fonte. Pelo menos aprender lá. E aí eu tenho vontade de levar grupo pra lá. Não é algo que eu comercializaria como os outros produtos. Mas eu tenho vontade de juntar, eu falar, ok, vamos juntar 10 pessoas e ir lá pra fazer. E eu tenho medo de levar... Não, é falta de juízo, aí já é o impulso TDAH. Não, mas você pode fazer uma coisa. Como é que eu posso Você vai ter que ver com o advogado que a pessoa tem que garantir que não tem genética. Do lado, não, isso o advogado começa. Primeiro, história familiar. Primeiro, não custa nada, tá? A pessoa tem que afirmar que não tem história de psicose, esquizofrenia na família. Agora tem um teste que eu posso mandar o cara fazer? Por exemplo, se tem você teste genético. Hoje em dia tem. Dizer, que não. dá ali não, claro que dá para fazer. Mas e o que não apareceu ainda? Porque nem todo... A gente adoece muito menos do que o genética então, que a gente tem. Então, no caso, a tem. ayahuasca pode ser o gatilho que vai fazer aparecer. O gatilho que vai fazer aparecer. O cara tem, mas nunca tomou. Então, ele não vai ter, ele não vai agir como... A maioria. Que a gente tem hoje aí. A maioria. É o gatilho que vai mostrar, ele tem. Eu costumo dizer que em termos de droga e de álcool, é quem pode, não é quem quer. Não é quem quer. Por exemplo, eu tenho genética de alcoolismo por parte de pai e parte de mãe.
que é meu tio materno, meu tio paterno. Os 2 já faleceram. Um foi agudo, de cirrose, aí teve que fazer uma cirurgia, não tinha albumina, que é produzida pelo fígado, morreu no pós-operatório. O outro teve aquela coisa horrível, que vai demenciando pelo álcool, vai perdendo movimento de perna, que é a polineuropatia. Isso vai pra demência, né? Eu ouvi dizer que quando perde polineuropatia, demência, quer dizer, o álcool tem isso. Ele pode pegar cérebro, nervos inferiores, né, que é a polineuropatia alcoólica, e pode pegar também a demência. Ele tem esses 3, o coração também, miocardiopatia alcoólica. O que é demência? A demência é quando eu brinco que a demência é assim, você era rico e vai ficando pobre. Teu cérebro funcionava muito bem, você tinha funções cognitivas como memória, raciocínio, conclusão, lógica, e você vai perdendo isso. Você vai deixando de ter essa autonomia. Porque para ser autônomo, por exemplo, os rituais que a gente faz, porque a gente tem TDAH, funcionam porque a gente tem memória. Mas a demência, o Alzheimer é a demência mais comum. O Alzheimer é um tipo de demência? É um tipo de demência. Tem a frontotemporal, quer dizer, mas hoje a mais comum é Alzheimer. E Alzheimer não é só um componente genético, a gente sabe hoje que o estilo de vida também facilita ou não. Perda de massa muscular propicia Alzheimer. Excesso de açúcar. Hoje a gente já tem grupos de médicos já falam que Alzheimer é como se fosse o tipo 3 diabético. Diabetes é tipo 1, tipo 2, tipo 3. Então você ter uma alteração metabólica predispõe muito Alzheimer também. Então a gente está estudando e cada vez descobrindo mais. Antigamente falava, não, é só a genética. Não, a gente sabe hoje que tem que ter esse estilo de vida. Então, para você praticamente, em relação ao ASCA, a pessoa tem que se comprometer ou trazer um atestado de que não tem genética, porque a pessoa vai se autodeclarar, ela está doida para fazer isso. Um médico que ateste. Se o médico atestar com a história clínica, olha, tem a história clínica de esquizofrenia na família, esquece, porque o risco é grande. Ou então a pessoa corre o risco, mas ela tem que saber do risco que está correndo. Assumir a responsabilidade que ela sabe. Se é maior, porque senão implica alguma coisa pode dar para você. E de repente exatamente, aparece. A medicina dá um gatilhão pro cara. Existem testes genéticos hoje, genético mesmo que você faz com a saliva, que te diz se tem a genética, quantos %, qual a probabilidade. Tem. Hoje a gente exigir isso. Pode. Ou então basta uma declaração de um médico atestando, olha, não tem risco, não tem história familiar. Se o médico achar que não está confiando, pede o teste genético. Mas porque assim, é muito difícil, porque, por exemplo, você não vai ser psicótico, nunca. Porque você já era para ter aberto psicose. Passei dessa fase. Já passou, meu querido. Você tomou, eu acho. Você bebe. Todos os testes que você podia fazer, você já fez. Você já tipo assim, se eu fosse sua médica, você chegasse assim, Bia, eu quero testar o não sei o quê. Eu ia botar assim, o paciente não tem menor história, já passou da época, entendeu? Pós-doc já. Pós-doc. Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente, gente que diz te amar, mas te puxa de volta pro mesmo lugar de merda de sempre, e isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam para baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço, seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.